As chamadas canetas emagrecedoras estão em todo lugar. Redes sociais, academias, consultórios, e hoje eu quero te explicar como elas realmente funcionam. Eu sou a Maria Clara, estudante de medicina, e bora pro vídeo. Antes de falar das canetas emagrecedoras em si, a gente precisa conhecer alguns conceitos. Vamos começar pela glicose. O corpo humano vive de energia, e a principal fonte de energia do nosso corpo é a glicose. A glicose é um carboidrato, um açúcar simples, um monossacarídeo. Ela tem origem dos alimentos ricos em carboidratos, como por exemplo pães, massas e frutas. Essa glicose pode circular no sangue, ser usada como energia pelas células, ser armazenada ou ser produzida novamente quando em falta. Então, a glicose não é algo ruim para o seu corpo. Pelo contrário, ele depende dela, sendo extremamente essencial para as células e fundamental para o seu cérebro, que vai usar essa glicose como energia para realizar suas funções. Mas a glicose pode se tornar um problema quando não estiver em equilíbrio no corpo, e é aí que entram dois hormônios, a insulina e o glucagon. Então, o que é a insulina? Ela é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas. Ela é liberada depois que a gente se alimenta e aquele carboidrato ele vai ser transformado em glicose e vai para a corrente sanguínea. Então, a insulina promove a entrada de glicose nas células, principalmente no músculo e tecido adiposo, que seriam as gordurinhas do nosso corpo. Assim, a glicose vai ser usada como energia pelo corpo ou armazenada, caso você não precise de energia naquele momento. E ela pode ser armazenada de duas formas, glicogênio ou gordura. O glicogênio se forma a partir de várias moléculas de glicose ligadas entre si. Ele é um polissacarídeo. Poli, muitas, e sacarídeo, açúcar. Essa é a forma acessível e rápida de guardar glicose. E ele fica armazenado principalmente no fígado e nos músculos. Ele é chamado de estoque rápido de energia porque pode ser quebrado rapidamente, liberando de volta a glicose na corrente sanguínea para ser usada como energia. O glicogênio do fígado mantém a glicose do sangue em um nível estável. Ele é usado principalmente entre as refeições, durante um período curto de jejum e durante o sono. Ele evita a hipoglicemia, que é quando os níveis de glicose no sangue ficam muito baixos. A glicose no sangue não pode zerar para que seu corpo continue em funcionamento. Já o glicogênio do músculo é usado somente pelo próprio músculo e ele serve para exercícios físicos e movimentos do dia a dia. Agora, quando o estoque de glicogênio enche, a glicose passa a ser armazenada no tecido adiposo como triglicerídeos, que são gordura. E é assim que começa o ganho de peso. Então presta atenção aqui. Se você está comendo mais carboidrato do que seu corpo está gastando usando como energia, esse açúcar vai ser armazenado como gordura. Então, a insulina diminui a glicose no sangue e aumenta o armazenamento dela, além de diminuir a queima de gordura, uma vez que o carboidrato em excesso repetidamente começa a ser armazenado como triglicerídeos. Agora, vamos falar do outro hormônio, o glucagon. Ele é produzido pelas células alfa do pâncreas. Ele é liberado quando a glicose cai, quando estamos em jejum, quando precisamos de energia. Então ele avisa que o corpo está sem energia e que é hora de liberar aquela glicose que foi armazenada. E daí nós temos duas formas de liberar essa glicose para o corpo. A primeira é a glicogenólise, que é quando nós utilizamos aquele glicogênio, principalmente o do fígado. Então, aquela molécula grande de glicogênio, aquele polissacarídeo, vai ser quebrado novamente em glicose e vai liberar essa glicose para a corrente sanguínea. E essa glicose vai ser liberada naquelas situações que eu já dei como exemplo. Então, durante o sono, durante o jejum, entre as refeições, ou seja, nos momentos que a gente não está se alimentando. E a outra forma de liberar glicose é a gliconeogênese. É quando o corpo produz glicose do zero. E isso vai acontecer a partir de aminoácidos, lactato e do glicerol, da gordura. Esse processo é essencial no jejum prolongado. Então, quando estamos muito tempo sem comer e as reservas rápidas de glicose a partir do glicogênio elas já acabaram, a gente vai ter outras formas de produzir e liberar a energia. A principal para o vídeo de hoje, e a que eu vou focar, é a lipólise. A lipólise é a quebra daquela gordura armazenada. Então, o corpo quebra os triglicerídeos, a gordura, em ácidos graxos e glicerol. E são os ácidos graxos que vão virar energia. É aqui que está o ponto-chave do emagrecimento com o glucagon. Ele vai estimular a quebra de gordura
para fornecer energia para o corpo. Então, o glucagon aumenta a glicose no sangue, aumenta a queima de gordura e também aumenta o gasto energético. Entendida essa parte, a gente pode começar a explicar como essas canetas emagrecedoras funcionam. Atualmente, nós temos 3 princípios ativos em alta nesse mercado da perda de peso, que são a semaglutida, a tirzepatida e a retatrutida. Um princípio ativo é a substância responsável pelo efeito do medicamento, nesse caso, o efeito de emagrecimento. Vamos começar pela semaglutida. A semaglutida é um análogo do GLP-1. Um análogo é uma substância que imita a ação de outra. Nesse caso, a semaglutida está imitando a ação de um hormônio natural do nosso corpo, o peptídeo semelhante ao glucagon, tipo 1. O GLP-1 é um hormônio intestinal liberado depois que a gente come, principalmente quando ingerimos carboidratos e gorduras. As principais ações do GLP-1 são: no pâncreas, aumenta a liberação da insulina dependente de glicose, diminui a liberação de glucagon, e é por isso que é utilizada no tratamento da diabetes, porque lembra, a insulina tira a glicose do sangue e o glucagon joga a glicose no sangue. No estômago, retarda o esvaziamento gástrico, dessa forma o alimento fica ali parado no estômago sem ir para o intestino e dar continuidade na digestão. E isso traz uma sensação de estômago cheio, também conhecida como empachamento. No cérebro, mais especificamente na região do hipotálamo, ele aumenta a saciedade e reduz a fome. E o GLP-1 também tem ação no metabolismo, que seria com a melhora do controle glicêmico e com a redução da ingesta calórica. Esse hormônio já atua naturalmente no nosso corpo, mas ele tem uma ação bem curtinha, cerca de minutos. Dessa forma, o que a semaglutida faz é potencializar esse efeito, tornando ele bem mais longo. Sendo assim, as ações desse medicamento são aumento da saciedade, diminuição da fome, retardar o esvaziamento do estômago, dessa forma a pessoa fica sem comer, porque sente que o estômago está cheio ainda, além de estimular a insulina quando a glicose está alta e reduzir o glucagon. Essas 2 últimas funções são destinadas ao controle glicêmico, enquanto as outras estariam relacionadas com o emagrecimento. Você pode encontrar a semaglutida nas farmácias com 2 nomes, Ozempic ou Wegovy. Elas têm o mesmo princípio ativo, só nomes de comercialização diferentes. O segundo princípio ativo que vamos falar é a tirzepatida. Ela é um agonista duplo, então imita a ação de 2 hormônios, o GLP-1 e o GIP, outro hormônio intestinal. E é por isso que ela costuma ter um efeito mais potente, por imitar a ação não só de um, mas 2 hormônios. O GIP é o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose, que significa que ele estimula a liberação de insulina frente à ingestão de alimentos. Ele também é um hormônio intestinal e é liberado após a alimentação. As principais ações do GIP são: no pâncreas, ele estimula a liberação de insulina. No tecido adiposo, ele atua nos adipócitos, modulando o armazenamento e a mobilização de gordura. E no sistema nervoso central, ele atua em vias de recompensa alimentar. A tirzepatida vai então reforçar a ação do GLP-1, o mesmo hormônio da semaglutida, e do GIP. Logo, a ação tipo GLP-1 é o aumento da saciedade, uma menor fome, um esvaziamento gástrico mais lento e um melhor controle glicêmico. E a ação tipo GIP, o extra, é potencializar a secreção de insulina, atuar diretamente no tecido adiposo e modular vias metabólicas que facilitam o uso de gordura como energia e diminuem o armazenamento excessivo dessa gordura. E a tirzepatida ficou conhecida por emagrecer mais que a semaglutida, uma vez que ela atua em mais vias metabólicas e age melhor no cérebro e tecido adiposo. Os nomes comerciais em alta da tirzepatida são Mounjaro, Lipoles e Tirzec. E aqui vai uma atenção, porque os medicamentos Lipoles e Tirzec atualmente são proibidos no Brasil. Eles ainda não foram liberados pela Anvisa e são produzidos no Paraguai. Por fim, temos a retatrutida, que é a nova geração das canetas emagrecedoras, mas que ainda está passando por estudo. Então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 15 de janeiro de 2026, a retatrutida ainda não tem a sua comercialização legalizada e aprovada. Ela é um triplo agonista, então imita a ação de 3 hormônios, o GLP-1, o GIP e o glucagon. Relembrando o começo do vídeo, o glucagon é um hormônio produzido pelas células alfa do pâncreas e ele atua principalmente no fígado, no metabolismo energético. Ele promove a glicogenólise, a gliconeogênese, a lipólise, que é a quebra de gordura,
e o aumento do gasto energético. A retatrutida, então, para ocasionar o emagrecimento, ela combina a ação desses 3 hormônios, causando um aumento da saciedade, uma redução da fome, uma melhora na resposta metabólica, um aumento do gasto energético e estimula a queima de gordura. Pelos estudos, ela é a caneta mais potente até o momento. Vamos falar agora um pouquinho da aplicação dessas medicações. Todas essas medicações são aplicadas por meio de injeção subcutânea, ou seja, ali na gordura, não é nem na veia, nem no músculo. Os locais mais comuns são no abdômen, então aqui na barriga, na coxa e na parte posterior do braço, que é onde a gente tende a acumular mais gordura. Elas são canetas auto-aplicáveis, então você mesmo pode fazer a aplicação. São agulhas bem fininhas e foram feitas para aplicação domiciliar, ou seja, em casa. Mas é claro que se você preferir, pode fazer a aplicação em consultórios com o médico ou então pedir o auxílio para pessoas mais habilitadas. A frequência de uso da maioria dessas canetas é de 1 vez por semana. E isso acontece porque elas foram desenvolvidas para ter um tempo de ação mais longo e a liberação delas mais lenta no organismo. Elas não são medicações de efeito imediato. O efeito delas é progressivo e contínuo. Então você não vai emagrecer de um dia para o outro. É preciso ter um tempo de tratamento. Elas têm variações de doses e não são universais, o que quer dizer que a dose não é igual para todo mundo. Depende do organismo de cada pessoa. É por isso que um acompanhamento com o médico é imprescindível. É ele quem vai te passar as doses com base no funcionamento do seu corpo. Vamos falar agora dos efeitos colaterais que essas medicações podem causar. Vamos começar pelos efeitos gastrointestinais. Eles são os mais comuns e são náuseas, vômito, constipação ou diarreia. A náusea é a sensação de enjoo e acontece porque o estômago fica cheio por mais tempo. É aquela ação de retardamento do esvaziamento gástrico. O vômito acontece como um reflexo do corpo tentando aliviar aquela sensação de saciedade prolongada. E a diarreia ou constipação estão relacionadas com uma alteração na motilidade intestinal, uma vez que existe uma mudança na liberação de hormônios digestivos. Outro efeito é a perda excessiva do apetite. A pessoa não tem vontade de comer absolutamente nada. Isso acontece porque esses medicamentos atuam em receptores no cérebro que regulam a fome e saciedade, os centros hipotalâmicos. Ao imitar hormônios como GLP-1 ou GIP, eles dizem ao cérebro que o corpo já está saciado. Dessa forma, a pessoa não sente vontade de comer. Teoricamente, esse é o efeito desejado do medicamento, mas ele começa a se tornar um efeito colateral quando é muito excessivo e a pessoa passa muito tempo sem comer. Agora, um efeito mais grave é a pancreatite, que é a inflamação súbita do pâncreas, o órgão responsável pela produção de enzimas digestivas e hormônios, como a insulina e o glucagon. Ela causa dor abdominal intensa, náuseas e vômitos e pode necessitar de internação. O risco desse efeito colateral com o uso das canetas emagrecedoras é considerado raro, mas ele consta ali nas bulas desses medicamentos. E os sinais de pancreatite para você ficar atento são uma dor abdominal muito forte, que pode irradiar ali para a região das costas, vômitos e febre. Com esses sintomas, é preciso procurar um médico. Tem outros efeitos colaterais listados, como por exemplo o aumento do risco de cálculos biliares, que estaria relacionado com o emagrecimento de forma muito rápida, reações alérgicas, dentre outros. Por isso, é fundamental fazer um acompanhamento médico. E agora, para a gente finalizar o vídeo, eu separei algumas perguntinhas que são bem frequentes e podem ser dúvidas de vocês também. A primeira pergunta é se essas canetas são hormônios, como as bombas utilizadas na academia. E a resposta é não. Elas são medicamentos que imitam a ação desses hormônios naturais do corpo. Elas funcionam mesmo? E a resposta é que sim, elas foram testadas, aprovadas, e a gente vê muitas pessoas que estão emagrecendo usando essas medicações. Mas o que você deve saber é que cada corpo reage de um jeito. Ele vai ter uma resposta diferente a esses medicamentos. Por isso, algumas pessoas podem emagrecer mais do que outras. Elas fazem mal? Como eu comentei, elas têm sim efeitos colaterais, mas a principal forma de preveni-los é fazendo um acompanhamento com um profissional da saúde. Dá para emagrecer sem praticar atividade física? Até dá, mas o exercício melhora o resultado, a manutenção e a sua saúde. Por que o efeito rebote acontece? O efeito rebote nada mais é do que o reganho de peso após o tratamento. E em alguns casos, as pessoas ganham até mesmo mais peso do que antes do uso das medicações. E ele acontece, no geral, porque as pessoas não entendem que o emagrecimento depende de uma mudança no estilo de vida. Não é só usando medicação
que você vai conseguir emagrecer. É preciso ter hábitos saudáveis, como por exemplo a prática de exercícios físicos, uma alimentação balanceada e cuidar do emocional, uma vez que problemas como depressão e ansiedade causam um aumento de peso. Então saiba que sem uma mudança real no seu estilo de vida, não tem como ter um emagrecimento saudável e muito menos sustentável. E a última pergunta é: as medicações do Paraguai funcionam? Muita gente tem comprado medicações no Paraguai, uma vez que lá os preços são mais baixos. Mas aqui no Brasil, essas medicações elas ainda não foram liberadas pela Anvisa, então elas não são legalizadas. Isso não quer dizer que os medicamentos do Paraguai não prestam e que lá é tudo falsificado, mas precisa de um alerta, porque como não tem a fiscalização do Brasil, pode sim apresentar alguns riscos, como por exemplo contaminação, falsificação, doses inadequadas e ausência de controle sanitário. Como eu falei, eu não estou dizendo que as medicações do Paraguai não prestam ou que são inferiores ao do Brasil, somente que aqui elas ainda não estão liberadas para comercialização de forma legal. Apesar de parecer simples, essas medicações são potentes e mexem com hormônios importantes do nosso corpo. Por isso, não é só aplicar e esperar o resultado. O uso correto faz toda a diferença. Procure um médico. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo e se cuide!